Quando comemos, o nível de glicose no sangue aumenta. Para compensar, o pâncreas secreta insulina, cuja função é permitir a passagem da glicose para as células, onde é utilizada. Em algumas condições, o mecanismo que acabamos de descrever não funciona e o nível de glicose no sangue sobe muito, caracterizando um quadro conhecido como diabetes mellitus. A diabetes é causada devido à falta de produção de insulina, diabetes tipo 1, ou insensibilidade à insulina, diabetes tipo 2. As principais consequências de uma diabetes não controlada são insuficiência renal, amputação de membros, cegueira, doenças cardiovasculares como AVC, derrame e infarto. Um exemplo do impacto social dessa doença é a quantidade de vítimas fatais por mau controle do diabetes, sendo os números absolutos de vítimas de ambos os tipos do diabetes maiores que o número de mortos pelo câncer de mama e AIDS juntas. Diabéticos do tipo 1 necessitam utilizar insulina diariamente para evitar complicações decorrentes do diabetes. Sendo assim, é necessário o cálculo da dose e aplicação de insulina. Existem 3 esquemas de tratamento da diabetes do tipo 1: terapia tradicional, terapia de múltiplas doses e terapia de infusão contínua de insulina. A principal diferença entre as 3 terapias são os tipos de insulina que se usa, pois elas têm diferentes velocidades de ação, e o número e intervalo das doses de insulina, o que varia de algumas doses por dia até aplicação contínua por meio de bombas de insulina. A terapia de múltiplas doses, também conhecida como terapia intensiva, faz uso de uma insulina ultralenta e de outra insulina ultra-rápida. A insulina ultralenta é aplicada uma ou duas vezes por dia e a quantidade aplicada em geral não varia de um dia para o outro, pois depende de características do usuário que não mudam rapidamente, como peso, idade, sensibilidade à insulina, etc. O cálculo da dose de insulina ultra rápida deve ser feito a cada refeição e depende dos alimentos ingeridos. Na abordagem mais usual, a dose de insulina depende do total de carboidratos ingeridos na refeição. Para melhorar a compensação, propomos incluir, além dos carboidratos, o total de proteínas e lipídios no cálculo da dose de insulina de cada refeição. Nosso projeto consistiu no desenvolvimento de um programa em Python com os seguintes objetivos: 1. Auxiliar o entendimento do tratamento através de gráficos, e 2. Calcular a dose de insulina necessária após as refeições para o diabético do tipo 1 compensar sua glicemia. O programa calcula a quantidade de insulina e o momento em que deve ser aplicada por um sujeito que ingeriu quantidades conhecidas de carboidratos, proteínas e lipídios. Nesse cenário, o sujeito está com a glicemia abaixo do ótimo, 75, quando se alimenta, como mostra a figura. Aplicando a dose correta de insulina, sua glicemia atinge o valor adequado, 100, aproximadamente 2 horas mais tarde. Nesse cenário, o sujeito está com a glicemia ótima, 100, quando se alimenta com carboidratos e proteínas, como mostra a figura. Aplicando 2 doses de insulina com intervalo entre elas, sua glicemia atinge o valor adequado, 100, aproximadamente 4 horas mais tarde.